Quando tudo ruiu, ela achou a força que começou a sua transformação. Há momentos em que tudo desmorona apenas para revelar quem você sempre foi. Existe um tipo de ruína que não vem de fora. Não é um acidente, não é um golpe do destino, não é algo que simplesmente acontece com você. É algo que se constrói silenciosamente, tijolo por tijolo, escolha por escolha, até que um dia a estrutura inteira desaba. E quando desaba, você descobre algo aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Você descobre que aquilo que ruiu nunca foi você de verdade. Esta é a história de Helena, uma mulher que passou anos sendo a coluna que sustentava todos ao seu redor, que construiu uma vida sobre a necessidade de ser forte, de resolver, de nunca falhar, até que tudo desmoronou de uma vez. E nesse desmoronamento, nessa ruína completa, ela encontrou algo que procurou a vida inteira sem saber. Ela encontrou a si mesma. Mas para chegar lá, ela precisou atravessar o inferno de ver tudo que construiu virar pó. Precisou enfrentar o vazio absoluto de não saber mais quem era. Precisou olhar para as próprias feridas e entender que sua força aparente era, na verdade, uma prisão disfarçada de virtude. Talvez você reconheça Helena, talvez você também seja aquela pessoa que todos procuram quando precisam de ajuda. Aquela que resolve, que organiza, que nunca desmorona. Aquela que carrega o peso de todos enquanto ignora o próprio. E talvez, só talvez, você também esteja sentindo as primeiras trincas, porque há um tipo de ruína que é necessária, que não vem para destruir, mas para revelar, que não é o fim, mas o começo de algo que você nunca permitiu existir, enquanto estava ocupado demais, sendo forte para todos, menos para você. Nos próximos minutos, você vai testemunhar o desmoronamento e o renascimento de uma mulher. Vai ver como a maior perda se transformou no maior encontro. E talvez você entenda que aquilo que você mais teme perder pode ser exatamente o que está impedindo você de viver. Porque quando tudo cai, quando não sobra nada da estrutura que você passou anos construindo, você finalmente pode ver o que estava escondido embaixo. E muitas vezes, o que estava escondido é justamente o que você sempre precisou encontrar. A ruína de Helena não foi um acidente, foi um chamado. Um chamado doloroso, brutal, mas necessário. Um chamado para parar de viver a vida que os outros esperavam e começar a viver a vida que sua alma sempre soube que você precisava. E esse chamado está esperando todos nós. Porque todos nós, em algum momento, construímos versões falsas de nós mesmos. Versões que funcionam, que impressionam, que atendem expectativas, mas que não são reais. E o que não é real, uma hora ou outra, precisa ruir. Esta história não é sobre como evitar a ruína, é sobre como atravessá-la, como permitir que ela revele quem você sempre foi embaixo de todas as máscaras, como transformar o desmoronamento em despertar. Há momentos em que tudo desmorona apenas para revelar quem você sempre foi. E esse momento está chegando para Helena. E talvez também esteja chegando para você. Helena sempre foi a pessoa que resolvia. Desde criança, ela aprendeu que seu valor estava em ser útil, em não dar trabalho, em ser aquela com quem todos podiam contar. E ela construiu uma identidade inteira sobre isso. No trabalho, era a líder natural, a que assumia os projetos mais difíceis, a que ficava até tarde quando necessário, a que nunca reclamava, nunca falhava, nunca demonstrava cansaço. Seus colegas admiravam sua capacidade de manter tudo funcionando. Seu chefe confiava nela cegamente. Ela era indispensável. E isso a fazia sentir segura. Em casa, era o pilar da família. Organizava os encontros, lembrava dos aniversários, resolvia as crises. Quando alguém precisava de dinheiro, era Helena quem emprestava.
Quando alguém precisava de conselho, era Helena quem ouvia. Quando algo dava errado, era Helena quem consertava. Ela era a âncora. E ninguém questionava isso, porque sempre foi assim. Para os amigos, era a confidente disponível, aquela que atendia o telefone de madrugada, que cancelava seus próprios planos para estar presente, que dava apoio incondicional mesmo quando estava exausta. Porque era isso que Helena fazia. Ela aparecia, sempre, para todos, menos para si mesma. Seu relacionamento funcionava do mesmo jeito. Ela era a que cedia, a que entendia, a que se adaptava. Não porque o parceiro exigisse, mas porque Helena havia aprendido que amar significava se anular, que cuidar do outro era mais importante que cuidar de si, que suas necessidades podiam esperar, sempre podiam esperar. A vida de Helena parecia funcional. De fora era até admirável. Uma mulher forte, capaz, generosa. Mas por dentro, algo estava se esvaziando. Ela não percebia porque não parava para sentir. Não tinha tempo. Havia sempre alguém precisando, sempre algo para resolver, sempre uma responsabilidade esperando. Ela acordava já cansada, dormia pensando nas tarefas do dia seguinte. Seu corpo enviava sinais que ela ignorava. Dores de cabeça frequentes, insônia, aquela sensação estranha no peito que ela não conseguia nomear. Mas Helena não parava. Parar significava fraquejar. E fraquejar não era uma opção. Sua força era real em muitos aspectos. Ela realmente conseguia fazer mais que a maioria. Realmente conseguia administrar múltiplas responsabilidades. Realmente conseguia sustentar os outros. Mas essa força tinha um preço que ela se recusava a calcular. E o preço era ela mesma. Helena não sabia mais o que queria. Não lembrava da última vez que fez algo só por prazer, sem servir a nenhum propósito prático. Não reconhecia seus próprios desejos, porque havia passado tanto tempo atendendo os desejos dos outros, que os seus próprios haviam sido enterrados sob camadas de obrigação. Ela confundiu se sacrificar com amar. Confundiu se anular com ser boa. Confundiu carregar tudo sozinha com ser forte. E nessa confusão, construiu uma vida que parecia sólida, mas estava fundamentada sobre algo frágil demais para suportar tanto peso. Estava fundamentada sobre a negação de si mesma. O que Helena não sabia é que ninguém consegue ser coluna para sempre. Que estruturas construídas sobre autoabandono eventualmente desmoronam. Que força sem limites é apenas outra forma de autodestruição. E que sua vida estava prestes a colapsar, não porque ela era fraca, mas porque estava sustentando algo grande demais sobre fundações inexistentes. Ela estava tão ocupada segurando todos que não percebeu que ninguém estava segurando ela. Tão ocupada resolvendo as crises dos outros que não viu a própria crise se formando. Tão ocupada sendo forte que esqueceu que ser forte o tempo todo não é virtude. É apenas medo de ser vista como vulnerável. E o universo tem uma forma peculiar de nos ensinar o que nos recusamos a aprender por escolha. Quando você não para, a vida para você. Quando você não solta, a vida arranca de suas mãos. Quando você não desmorona por vontade própria, ela te desmorona. E para Helena, esse momento estava chegando. A ruína que ela não sabia que precisava. O colapso que revelaria tudo que ela estava escondendo de si mesma. O desmoronamento que, paradoxalmente, seria sua única chance de finalmente se encontrar. A ruína nunca acontece de repente. Ela começa com uma trinca, pequena, quase invisível. O tipo de coisa que você ignora, porque parece insignificante. Mas trincas têm o hábito silencioso de crescer. Para Helena, a primeira trinca veio numa terça-feira comum. Ela estava na cozinha, preparando o jantar depois de um dia exaustivo de trabalho. O telefone tocou. Era sua irmã, pedindo ajuda com mais uma situação financeira complicada. Helena disse que sim, como sempre. Desligou, e então algo estranho aconteceu. Ela sentiu raiva.
uma raiva profunda, visceral, que surgiu do nada e a assustou. Porque Helena não ficava com raiva. Helena era compreensiva. Helena ajudava. Mas naquele momento, por alguns segundos, ela sentiu um ódio inexplicável. De tudo, de todos, de si mesma. A sensação passou rápido. Ela empurrou para baixo, como sempre fazia com emoções inconvenientes. Terminou o jantar. Sorriu para o parceiro. Seguiu com a noite. Mas algo havia rachado. Algo pequeno, mas real. Nos dias seguintes, outras trincas começaram a aparecer. Ela esqueceu um compromisso importante no trabalho. Helena nunca esquecia nada. Sua memória era impecável. Era parte da sua identidade de pessoa confiável. Mas ela esqueceu. E quando lembraram ela, em vez de se desculpar com eficiência como sempre fazia, ela sentiu um vazio estranho, como se não importasse, como se nada importasse. Depois veio a insônia mais intensa. Não era novidade, mas agora era diferente. Não era só a mente acelerada pensando em tarefas. Era uma inquietação profunda, uma sensação de estar desconectada de si mesma. Ela deitava e sentia como se estivesse flutuando, sem âncora, sem chão, e acordava mais exausta do que quando deitou. Seu corpo começou a falar mais alto. Uma dor nas costas que não passava. Uma tensão no pescoço que virou constante. Uma sensação estranha no estômago que a acompanhava o dia todo. Helena marcou médicos, fez exames. Tudo normal, disseram. Talvez estresse, sugeriram. Mas ela não tinha tempo para lidar com o estresse. Tinha coisas a fazer. No trabalho, uma colega fez um comentário casual. Algo sobre Helena parecer cansada ultimamente. Não foi crítica. Foi preocupação genuína. Mas Helena ouviu como julgamento, como se estivesse falhando, como se sua máscara estivesse rachando e as pessoas estivessem começando a ver o que havia embaixo. E isso a apavorou. Ela começou a evitar o espelho. Não conscientemente, mas sempre que passava por um, desviava o olhar. Porque quando se olhava, via algo que não queria ver. Cansaço, vazio. Uma mulher que não reconhecia mais. E era mais fácil não olhar do que enfrentar quem estava se tornando. As pequenas coisas que antes eram automáticas, agora exigiam esforço consciente. Responder mensagens, sorrir em reuniões, fingir interesse em conversas. Tudo parecia requerer uma energia que ela não tinha mais. E quanto mais tentava forçar, mais pesado ficava. Helena começou a fantasiar sobre sumir. Nada dramático, apenas desaparecer por um tempo. Ir para um lugar onde ninguém conhecesse ela, onde ninguém precisasse dela, onde ela pudesse simplesmente existir sem função. Mas logo em seguida se sentia culpada por pensar isso, porque pessoas dependiam dela. Ela não podia simplesmente sumir. Veio então uma crítica no trabalho. Pequena, construtiva até. Mas para Helena, que havia construído sua identidade sobre nunca falhar, aquilo foi como um soco. Ela segurou as lágrimas durante a reunião. Foi ao banheiro depois. E ali, sozinha, sentiu algo quebrando dentro dela. Não sabia o que era, só sabia que algo estava errado, profundamente errado. Ela começou a ter aquela sensação que vem antes do colapso. Aquela sensação de estar segurando algo grande demais com as mãos e perceber que seus dedos estão escorregando. Você ainda segura, ainda tenta manter, mas sente que não vai conseguir por muito mais tempo. E o medo não é só de deixar cair, é de descobrir o que acontece quando você não está mais segurando nada. Helena estava vivendo as últimas semanas antes da ruína. Aquele período onde você sente que está desmoronando, mas ainda tenta manter as aparências. Onde cada dia é um esforço hercúleo para simplesmente funcionar. Onde você sorri por fora enquanto grita por dentro. As trincas estavam se multiplicando. Pequenas rachaduras se tornando fissuras. E Helena, mesmo percebendo,
não sabia o que fazer. Porque consertar significaria parar. E parar significaria admitir que algo estava errado. E admitir que algo estava errado significaria reconhecer que a vida que ela construiu não era sustentável. Então, ela continuou, ignorando os sinais, empurrando as emoções para baixo, forçando a funcionalidade, até que não foi mais possível. Até que as trincas se juntaram e a estrutura inteira começou a desabar. A primeira trinca era o aviso, mas avisos só funcionam quando você está disposto a ouvir. E Helena, como muitos de nós, só aprendeu a ouvir quando já não havia mais nada para fazer além de cair. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as mudanças que você quer. 4. O desabamento. Quando tudo cai ao mesmo tempo. Não foi um evento único que derrubou Helena. Foi tudo ao mesmo tempo, como se o universo tivesse decidido que ela já havia ignorado sinais demais e agora precisava prestar atenção. Começou com o trabalho. O projeto que ela liderava há meses, aquele no qual depositou toda a sua energia e credibilidade, falhou. Não por incompetência dela, mas por fatores externos que ela não podia controlar. Mas Helena não sabia separar o trabalho de si mesma. Então, quando o projeto falhou, ela sentiu que ela havia falhado. E para alguém que construiu sua identidade sobre nunca falhar, aquilo foi devastador. Seu chefe, pela primeira vez, demonstrou desapontamento. Não foi cruel, não foi injusto. Mas Helena viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. Dúvida. Dúvida sobre sua capacidade. Dúvida sobre sua confiabilidade. E aquilo quebrou algo fundamental dentro dela. A certeza de que ela era indispensável, de que seu valor estava seguro, desapareceu num instante. 2 dias depois, veio a segunda pancada. Seu relacionamento, que ela sempre acreditou estar bem porque ela sempre cedia, sempre entendia, sempre se adaptava, revelou sua verdade. Seu parceiro pediu um tempo, não porque não a amava, mas porque sentia que não a conhecia de verdade, que ela nunca se abria, nunca dizia o que realmente sentia, nunca era vulnerável. Que viver com Helena era como viver com uma versão performática de alguém, não com a pessoa real. Helena ouviu aquilo e não conseguiu processar. Como assim ele não a conhecia? Ela estava ali todos os dias, cuidando, organizando, resolvendo. O que mais ele precisava conhecer? Mas ele explicou, com uma gentileza que doeu ainda mais, que presença física não é intimidade, que cuidar das coisas não é mostrar o coração, que ela era perfeita demais, controlada demais, e isso criava uma distância que ele não conseguia mais atravessar. Ele saiu e Helena ficou sozinha no apartamento que agora parecia grande demais e vazio demais. E pela primeira vez em semanas, o silêncio foi absoluto. Não havia ninguém para cuidar, nenhuma crise para resolver, nenhuma máscara para manter. Só ela e o vazio. Mas o universo ainda não havia terminado. 3 dias depois, sua mãe ligou. Seu pai havia sido diagnosticado com uma doença grave, nada terminal, mas sério o suficiente para exigir tratamento longo e cuidados constantes. E automaticamente, todos olharam para Helena, porque Helena sempre resolvia, Helena sempre cuidava, Helena sempre dava conta. Mas dessa vez, quando pediram, algo dentro dela simplesmente se recusou, não conscientemente. Não foi uma decisão racional. Foi como se seu corpo tivesse dito, não, não mais, eu não aguento. E Helena, pela primeira vez na vida, não conseguiu dizer sim. Ela tentou, abriu a boca para dizer que resolveria, que cuidaria, que eles podiam contar com ela. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, veio um silêncio estranho. E então, lágrimas. Lágrimas que ela não autorizou, que vieram sem permissão, que caíram sem controle. Sua mãe, do outro lado da linha, ficou em silêncio.
porque nunca tinha visto Helena chorar. Helena não chorava. Helena era a forte. E ouvir sua filha desmoronar pelo telefone a assustou mais do que o diagnóstico do marido. Helena desligou e ali, sentada no chão da sala, sozinha, sem projeto, sem relacionamento, sem forças, sem propósito, ela sentiu tudo desabar ao mesmo tempo. Não gradualmente, não aos poucos, mas simultâneo, violento, absoluto. Tudo que definia quem ela era havia ruído. A profissional competente havia falido. A parceira presente havia sido deixada. A filha confiável havia desmoronado. E o que restava? Quem era Helena quando não estava cumprindo nenhum desses papéis? Ela não sabia. E essa falta de resposta era aterrorizante. Porque significava que talvez nunca tivesse existido uma Helena real. Apenas uma coleção de funções, de performances, de versões que atendiam expectativas, mas não tinham substância própria. O desabamento não foi metafórico, foi físico também. Helena passou os próximos dias na cama, não porque estava doente no sentido tradicional, mas porque seu corpo simplesmente desistiu, parou de cooperar, parou de funcionar. Como se dissesse, você me ignorou por tanto tempo que agora não tenho mais escolha a não ser te forçar a parar. Ela não atendia o telefone, não respondia mensagens, não ia trabalhar. Apenas deitava ali no escuro, sentindo o peso de tudo que havia desmoronado. E quanto mais tempo passava, mais assustador ficava, porque ela percebeu que não sabia como se levantar dessa vez. Antes, quando algo dava errado, Helena resolvia, reorganizava, consertava, seguia em frente. Mas agora não havia nada para consertar, porque o que havia ruído não eram circunstâncias externas, era a própria estrutura da sua identidade. E você não conserta isso com planejamento e eficiência. Helena estava no fundo do poço, não no sentido dramático de filmes, mas no sentido real e silencioso. Aquele lugar onde você não tem mais forças para fingir, não tem mais energia para performar, não tem mais defesas para manter. Onde você está completamente exposta à verdade que sempre evitou. E a verdade era brutal. Ela havia construído uma vida inteira sendo coluna para todos. E ninguém havia ensinado ela a ser coluna para si mesma. Então, quando todos os outros se foram, quando todas as funções ruíram, ela descobriu que não sabia como simplesmente existir, sem servir a alguém, sem resolver algo, sem provar valor. O desabamento não foi o fim da história de Helena, mas pareceu. Porque quando tudo cai ao mesmo tempo, é difícil acreditar que algo pode ser reconstruído. É difícil ver além da ruína. É difícil imaginar que talvez aquela destruição seja exatamente o que você precisava para finalmente começar a viver de verdade. Depois que tudo desaba, vem o silêncio. E esse silêncio é mais assustador do que o próprio colapso. Porque no colapso há movimento, há emoção, há algo acontecendo. Mas no silêncio que vem depois, há apenas você e o vazio. Helena passou dias nesse vazio, não fazendo nada, não sendo nada, apenas existindo de forma mínima. Acordava, mas não levantava. Olhava para o teto, horas passavam, dormia de novo, acordava e o ciclo se repetia sem propósito, sem direção. Não era depressão no sentido clínico, embora se parecesse. Era algo diferente. Era a experiência de perder completamente a referência de quem você é. Como se Helena tivesse passado a vida inteira usando um mapa para navegar, e de repente o mapa tivesse sido arrancado das suas mãos, e ela percebeu que nunca aprendeu a se orientar sem ele. O silêncio revelava coisas que o barulho constante da vida sempre abafou. Helena começou a perceber padrões que sempre estiveram ali, mas que ela nunca parou para ver. Padrões de comportamento que repetia desde criança.
padrões de pensamento que ditavam cada decisão, padrões de relacionamento que a mantinham presa em papéis fixos. Ela percebeu que nunca tinha se perguntado o que queria, não de verdade. Sempre perguntou o que os outros precisavam, o que era esperado dela, o que a faria útil, valorizada, aceita. Mas o que Helena queria? A pergunta pairava no ar sem resposta, porque ela não sabia. Havia tanto tempo que não se fazia essa pergunta que a resposta havia se perdido completamente. Quem era Helena sem função, sem ninguém para cuidar, sem problema para resolver, sem expectativa para atender? A pergunta era aterrorizante, porque sugeria que talvez não houvesse nada, que talvez ela fosse apenas uma coleção de reações aos outros, sem essência própria. O vazio mostrava também quanto ela havia se abandonado. Quantas vezes ignorou o próprio cansaço, quantas vezes engoliu a própria raiva, quantas vezes silenciou os próprios desejos. Quantas vezes colocou as necessidades de todos acima das suas, até que as suas deixaram de existir. Ela lembrou de momentos específicos. Aquela vez que quis fazer um curso, mas não fez porque a família precisava do dinheiro. Aquela vez que quis viajar sozinha, mas não foi porque acharam estranho. Aquela vez que quis mudar de carreira, mas não mudou porque todos dependiam da sua estabilidade. Pequenas escolhas. Ou melhor, pequenas não escolhas, que ao longo de anos construíram uma vida que não era dela. O silêncio também revelava o medo que estava por trás de toda aquela necessidade de ser indispensável. Helena teve que olhar para ele de frente agora. O medo de não ser amada se não fosse útil. O medo de ser abandonada se não fosse perfeita. O medo de descobrir que seu valor era condicional, dependente do que ela fazia, não de quem ela era. E esse medo fazia sentido quando ela olhava para trás. Para a infância, onde amor vinha acompanhado de expectativas. Onde a aprovação era conquistada através de bom comportamento, boas notas, não dar trabalho. Onde ela aprendeu que ser amada significava ser conveniente. E passou o resto da vida tentando ser tão conveniente que ninguém tivesse motivo para ir embora. Mas todos foram embora mesmo assim. O trabalho a decepcionou. O parceiro saiu. A família precisou dela e ela não conseguiu atender. E agora ela estava sozinha, descobrindo que todo aquele esforço para evitar o abandono só criou uma prisão. Uma prisão onde ela era ao mesmo tempo prisioneira e carcereiro. Helena olhava para o espelho e não reconhecia quem estava ali. Quando foi a última vez que ela havia se olhado de verdade? Não checando a aparência antes de sair, mas olhando nos próprios olhos e se perguntando como estava. Anos, talvez nunca. E agora, forçada a olhar, ela via uma estranha, uma mulher cansada, perdida, vazia. O vazio depois da ruína não era confortável, não trazia paz. Trazia confusão, medo, sensação de estar flutuando sem chão. Mas trazia também algo que Helena não teve durante anos. Trazia pausa, espaço, silêncio onde ela podia, pela primeira vez, ouvir a si mesma. E o que ela ouvia não era bonito, não era inspirador. Era um sussurro doloroso dizendo: você se perdeu. Você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam que esqueceu completamente quem você era. E agora precisa descobrir se ainda existe algo embaixo de todas essas camadas de performance. Helena não sabia se existia. Essa era a verdade mais assustadora. Ela não sabia se havia uma Helena real ou se ela era apenas a soma de todas as expectativas que internalizou. E descobrir isso exigiria algo que ela nunca fez. Exigiria parar de correr, parar de fazer, parar de funcionar e simplesmente ser, mesmo sem saber quem esse ser era. O vazio depois da ruína é onde a verdadeira jornada começa. Não no colapso, mas no silêncio que vem depois. Porque é no silêncio que você finalmente pode ouvir as perguntas que importam. Quem sou eu? O que quero? Como cheguei aqui? E o que faço agora?
Helena estava naquele lugar impossível entre quem ela foi e quem ela poderia ser, entre a ruína do passado e a incerteza do futuro. E tudo o que tinha era o presente vazio, doloroso, mas honesto, onde não havia mais lugares para se esconder. Apenas ela, o silêncio e a verdade nua de tudo que ela sempre evitou olhar. Foi na terceira semana dentro daquele vazio que Helena começou a olhar de verdade, não porque quis, mas porque não tinha mais para onde fugir. O silêncio havia se tornado tão ensurdecedor que as verdades começaram a gritar. Ela pegou um caderno velho que tinha na gaveta. Não sabia por quê, apenas sentiu que precisava tirar algo de dentro e começou a escrever. Sem filtro, sem edição, sem se preocupar se fazia sentido, apenas deixando sair o que estava atravancado há tanto tempo. E o que saiu foi brutal, página após página de reconhecimentos dolorosos, de padrões que ela nunca havia admitido, de verdades que estavam ali o tempo todo, mas que ela escolheu não ver, porque ver significaria ter que mudar. Helena percebeu que sua necessidade de controlar tudo não era força. Era medo disfarçado de competência. Ela controlava porque acreditava que se soltasse, tudo desmoronaria. E preferia se exaurir tentando segurar do que arriscar descobrir que talvez as coisas funcionassem sem ela. Porque se funcionassem sem ela, então qual era seu propósito? Ela percebeu que sua generosidade constante não era pura bondade, era uma moeda de troca. Ela dava para garantir que seria necessária, ajudava para assegurar que não seria abandonada, resolvia os problemas dos outros para evitar que eles percebessem que ela também tinha problemas. Era generosidade transacional, disfarçada de altruísmo. Helena escreveu sobre o medo de decepcionar, aquele medo que a perseguia desde criança. O medo de que se ela não fosse perfeita seria descartada. Então, passou a vida inteira tentando ser impecável. Zero margem para erro, zero espaço para a humanidade. E nesse processo, tornou-se uma versão rígida de si mesma que nunca podia relaxar, nunca podia errar, nunca podia simplesmente ser. Ela percebeu que nunca aprendeu a colocar limites porque acreditava que limites eram rejeição, que dizer não era decepcionar, que cuidar de si mesma era egoísmo. Então disse sim para tudo e todos, até que não sobrou nada dela, até que se tornou uma casca vazia, cumprindo funções sem alma. A verdade sobre seu relacionamento também emergiu no papel. Helena nunca foi vulnerável com seu parceiro, porque vulnerabilidade significava risco. Risco de ser vista nas suas falhas, risco de ser julgada nas suas fraquezas, risco de descobrir que talvez não fosse amada pelo que era, mas pelo que fazia. Então manteve distância emocional enquanto fingia proximidade através de atos de serviço e chamou isso de amor. Mas amor não é servir alguém enquanto esconde quem você é. Amor é ser visto de verdade e escolhido mesmo assim. E Helena nunca deu essa chance a ninguém, porque estava apavorada de que se fosse vista de verdade, não seria escolhida. Ela escreveu sobre a raiva que nunca expressou. Anos de raiva engolida. Raiva de ser sempre a que cedia, sempre a que entendia, sempre a que se adaptava. Raiva de nunca poder ser a que precisava, a que pedia, a que falhava. Aquela raiva que ela sentia naquela terça-feira na cozinha não era do nada. Era o acúmulo de uma vida inteira negando emoções legítimas. Helena percebeu que sua força aparente era, na verdade, fragilidade disfarçada. Porque força real inclui vulnerabilidade, inclui pedir ajuda, inclui admitir limitações. Mas a força dela era rígida, isolada, autossuficiente e, por isso, quebradiça, como um galho que não se dobra e acaba partindo. Ela olhou para as crenças que carregou a vida toda sem questionar. A crença de que seu valor estava atrelado à utilidade.
A crença de que descanso era preguiça. A crença de que cuidar de si era egoísmo. A crença de que ela precisava merecer amor através de sacrifício. E percebeu que todas essas crenças eram mentiras. Mentiras que ela internalizou tão profundamente que se tornaram sua identidade. A verdade mais dolorosa de todas veio por último. Helena não desmoronou porque o mundo foi cruel com ela. Desmoronou porque ela foi cruel consigo mesma, porque ignorou seus limites até que eles a forçaram a parar. Porque negou suas necessidades até que elas se rebelaram, porque tratou a si mesma com uma dureza que nunca trataria ninguém. Ela havia sido sua própria opressora, exigindo perfeição, punindo falhas, negando descanso, silenciando desejos e chamando tudo isso de disciplina, de força, de virtude. Mas não era. Era apenas uma forma sofisticada de autoabandono. Escrever tudo isso foi como arrancar algo infectado de dentro. Doeu, mas trouxe um alívio estranho. Porque pela primeira vez, Helena estava sendo honesta, não com os outros, mas consigo mesma. E essa honestidade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para algo diferente. Ela percebeu que passou a vida inteira construindo uma versão aceitável de si mesma. Uma versão que funcionava no mundo, que impressionava, que era aprovada, mas que não era real. E manter essa versão falsa exigiu tanta energia que não sobrou nada para a verdadeira. Helena olhou para as páginas cheias de verdades e sentiu medo. Porque agora que havia visto tudo isso, não podia mais fingir que não sabia. Agora que havia nomeado os padrões, não podia mais repeti-los inconscientemente. Agora que havia encontrado a si mesma que escondeu, precisava decidir o que fazer com esse encontro. Podia fechar o caderno, guardar na gaveta e tentar reconstruir a versão antiga de si mesma. Voltar aos mesmos padrões, às mesmas mentiras convenientes, à mesma prisão familiar. Seria mais fácil, mais seguro, mais conhecido. Ou podia fazer algo que nunca fez. Podia começar a viver a partir dessa verdade dolorosa, mas real. Podia construir algo novo sobre a honestidade do que descobriu. Podia arriscar ser imperfeita, limitada, vulnerável e ver o que acontece quando você para de fingir. Helena ainda não sabia qual escolha faria. Mas pela primeira vez sabia que tinha uma escolha e que essa escolha definiria se a ruína seria o fim ou apenas o começo de algo que ela sempre mereceu, mas nunca se permitiu ter: uma vida real. A transformação não começa com grandes decisões, começa com um momento pequeno, tão pequeno que você quase não percebe, mas que muda tudo. Para Helena, esse momento veio numa manhã de sábado. Ela estava na cozinha preparando café quando olhou pela janela e viu uma criança aprendendo a andar de bicicleta. A criança caía, levantava, caía de novo, e de novo, e de novo, e não desistia. Algo naquela cena tocou Helena de uma forma que ela não conseguia explicar. Porque a criança não tinha medo de cair, ou tinha, mas caía mesmo assim. E cada vez que levantava, não voltava sendo a mesma. Voltava sabendo um pouco mais, tendo aprendido algo com a queda. Helena percebeu que havia passado a vida inteira tentando não cair, construindo defesas, criando controles, mantendo tudo sob vigilância para evitar qualquer possibilidade de fracasso. E o que isso trouxe? Segurança temporária, mas também estagnação. Ela nunca aprendeu nada novo porque nunca se permitiu cair. Aquela criança estava vivendo algo que Helena havia esquecido: a coragem de tentar, a aceitação de que cair faz parte, a confiança de que é possível se levantar. E de repente, algo dentro dela se moveu, uma centelha, pequena, mas real. Foi nesse momento que Helena tomou uma decisão mínima, não grandiosa, não dramática, apenas pequena e honesta.
Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem para uma amiga. 5 palavras simples: preciso conversar. Estou precisando de ajuda. Apertar enviar foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez, porque significava admitir vulnerabilidade. Significava mostrar que não estava bem. Significava quebrar anos de condicionamento que dizia que pedir ajuda era fraqueza. Mas ela apertou e esperou. A resposta veio rápido. A amiga disse que estaria lá em 1 hora. E Helena, em vez de cancelar, em vez de dizer que estava tudo bem como sempre fazia, deixou acontecer. Permitiu ser ajudada, pela primeira vez em muito tempo. Quando a amiga chegou, Helena não fingiu. Não colocou a máscara de quem está bem. Simplesmente foi honesta. Contou sobre o desmoronamento, sobre o vazio, sobre não saber quem era, e chorou. Chorou de verdade, sem tentar controlar, sem se desculpar, sem tentar parar. E sua amiga não tentou consertar, não deu conselhos vazios. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas segurou a mão de Helena e ficou ali, presente. E naquela presença simples, Helena sentiu algo que não sentia há anos. Conexão real, não através do que ela fazia pelos outros, mas através do que ela era, imperfeita, quebrada, perdida, e mesmo assim, amada. Aquele encontro durou horas. E no final, quando sua amiga foi embora, Helena não estava curada. Não tinha todas as respostas, mas tinha algo diferente. Tinha a sensação de que talvez não precisasse atravessar isso sozinha. Que talvez vulnerabilidade não fosse o fim do mundo. Que talvez ser ajudada não a tornasse menos valiosa. A centelha cresceu nos dias seguintes. Não de forma linear, mas aos poucos. Helena começou a fazer pequenas escolhas diferentes. Ligou de volta para a família e disse com honestidade que não conseguia assumir o cuidado do pai sozinha, que precisava de ajuda. E em vez da rejeição que esperava, recebeu compreensão. Seus irmãos se organizaram, dividiram responsabilidades. E Helena percebeu que ela nunca tinha dado a eles a chance de ajudar, porque sempre assumia tudo antes que alguém pudesse se oferecer. Ela marcou terapia, algo que sempre achou desnecessário, porque terapia era para quem não conseguia resolver as próprias coisas. Mas agora entendia que não conseguir resolver sozinha não era falha, era apenas ser humano. Na primeira sessão, quando a terapeuta perguntou por que ela estava ali, Helena respondeu com uma honestidade crua: porque eu me perdi completamente e não sei como me encontrar de novo. Helena começou a prestar atenção em coisas pequenas, no corpo. Quando estava cansada, descansava. Quando estava com fome, comia. Quando sentia tristeza, permitia. Parece óbvio, mas para alguém que passou a vida ignorando sinais internos, isso era revolucionário. Era aprender uma linguagem que ela havia esquecido. Ela voltou ao trabalho, mas diferente. Conversou com o chefe honestamente, disse que havia colapsado, que precisava reorganizar sua carga de trabalho, que não conseguiria mais operar no limite. E para sua surpresa, ele foi receptivo. Ajustaram expectativas, reduziram projetos, e Helena percebeu que seu valor profissional não dependia de se sacrificar. A centelha não era felicidade, não era cura instantânea, era algo mais sutil e mais profundo. Era esperança. Esperança de que talvez fosse possível viver diferente, de que talvez ela pudesse se reconstruir não como era, mas como precisava ser, de que a ruína não era o fim, mas o espaço necessário para algo novo nascer. Helena ainda tinha dias difíceis, dias em que a vontade de voltar aos padrões antigos era forte, dias em que colocar limites parecia impossível, dias em que ser vulnerável era aterrorizante. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes, tinha consciência. E com consciência, tinha escolha. A centelha que começou ao ver uma criança caindo de bicicleta,
que cresceu ao pedir ajuda, que se fortaleceu ao ser honesta, estava lentamente se transformando em algo maior. Não em um fogo devorador, mas em uma luz constante. A luz da força real. Não a força de resistir a tudo, mas a força de aceitar, de sentir, de ser imperfeita, de viver. E essa luz, pequena mas persistente, era o que Helena precisava para finalmente começar a se levantar. Não como a mulher que caiu, mas como a mulher que, ao cair, descobriu quem realmente sempre foi. Levantar não aconteceu de uma vez. Aconteceu em pequenos atos diários de coragem que ninguém via, mas que mudavam tudo internamente. Helena começou por algo que parecia insignificante, mas era revolucionário para ela. Começou a dizer não. Não de forma agressiva ou defensiva, mas de forma simples e honesta. Quando alguém pedia algo que ela não tinha energia para fazer, ela dizia, não posso dessa vez. E não inventava desculpas elaboradas. Não se justificava excessivamente. Apenas estabelecia o limite e respirava fundo enquanto esperava a reação. As primeiras vezes foram aterrorizantes. Cada não parecia uma traição a quem ela sempre foi. Mas as pessoas não reagiram como ela temia. Algumas entenderam imediatamente. Outras estranharam, mas aceitaram. E Helena percebeu algo fundamental. O mundo não desabava quando ela colocava limites, apenas se reorganizava. E ela descobriu que podia existir dentro desse mundo reorganizado. Ela começou a pedir ajuda de verdade. Não aquele pedido disfarçado, onde ela já sabia a resposta e só queria validação, mas pedidos genuínos, admitindo que não sabia, que estava confusa, que precisava de apoio. No trabalho, delegou tarefas que sempre segurou. Em casa, aceitou quando ofereceram ajuda, em vez de insistir que dava conta sozinha. E descobriu algo surpreendente. As pessoas se sentiam mais próximas dela quando ela era vulnerável, porque vulnerabilidade cria conexão real. Quando Helena era perfeita, as pessoas a admiravam de longe. Mas quando era humana, as pessoas se aproximavam. E essa aproximação trazia algo que ela sempre quis, mas nunca soube como alcançar. Intimidade verdadeira. Helena começou a reconstruir sua relação com o próprio corpo. Anos de ignorar sinais, de forçar além do limite, de tratar a si mesma como máquina em vez de organismo vivo, haviam criado uma desconexão profunda. Agora, ela aprendia a ouvir de novo. Quando o corpo pedia descanso, ela descansava sem culpa. Quando pedia movimento, ela se movia. Quando pedia pausa, ela pausava. Parece simples, mas era uma reprogramação completa. Porque Helena havia sido condicionada a ignorar necessidades internas em favor de demandas externas. Agora, estava aprendendo que atender a si mesma não era egoísmo, era necessidade básica. Era o que permitia que ela existisse de forma sustentável. A terapia se tornou um espaço sagrado. Ali, Helena podia desmontar crenças antigas sem julgamento. Podia explorar feridas sem ter que fingir que estava bem. Podia ser confusa, contraditória, em processo. E a terapeuta não tentava consertar, apenas testemunhava. E nesse testemunho, Helena ia se encontrando. Uma das revelações mais profundas veio quando a terapeuta perguntou: "O que você quer, Helena?" E ela percebeu que não sabia responder. Havia tanto tempo que só pensava no que os outros queriam, no que era esperado, no que era necessário, que seus próprios desejos haviam sido completamente soterrados. Então, começou o trabalho de escavar, de tentar ouvir aquela voz interna que ela havia silenciado por tanto tempo. No começo, a voz era fraca, quase inaudível. Mas Helena começou a prestar atenção. O que trazia alegria real? O que drenava energia? O que fazia sentido? O que era obrigação disfarçada de escolha? E aos poucos, uma imagem começou a se formar. Não clara, não definida, mas presente.
Uma Helena que ela nunca se permitiu ser. Ela começou a fazer coisas pequenas só para si. Comprou um livro que queria ler há anos, mas nunca tinha tempo. Tirou uma tarde para caminhar sem destino. Passou um final de semana inteiro sem atender ninguém, apenas estando consigo mesma. E descobriu que não estava sozinha quando estava só. Estava, pela primeira vez, em sua própria companhia. E essa companhia, embora ainda estranha, começava a se tornar menos assustadora. Helena aprendeu a se tratar com gentileza. Isso foi talvez a parte mais difícil, porque ela tinha um crítico interno implacável que a castigava por cada erro, cada falha, cada imperfeição. Mas agora, quando esse crítico atacava, ela respondia de volta, com a mesma gentileza que oferecia aos outros. Se ela não teria essa conversa cruel com uma amiga, por que teria consigo mesma? O reerguimento não era linear. Havia dias em que Helena recaía em padrões antigos, assumia demais, ignorava limites, voltava ao modo de performance, mas agora tinha consciência. E quando percebia, conseguia parar, respirar e escolher diferente, não perfeitamente, mas progressivamente. Ela começou a reconstruir o relacionamento com o ex-parceiro, não para voltar, mas para fechar com honestidade. Ela se desculpou por nunca ter sido vulnerável, por ter mantido distância emocional enquanto fingia proximidade, por ter construído uma parede em nome da autopreservação. E ele agradeceu, porque agora via a Helena real pela primeira vez. E mesmo não voltando juntos, havia respeito, havia fechamento real. Helena percebeu que força real não era nunca cair. Era cair e escolher se levantar, não como era antes, mas como precisava ser agora. Era aceitar que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Que limites não são rejeição, são autocuidado. Que pedir ajuda não é incompetência, é sabedoria. O reerguimento interno não tinha plateia, não tinha aplausos. Ninguém via as batalhas diárias que ela travava contra padrões de uma vida inteira. Ninguém via o esforço consciente de escolher diferente cada vez que o automático puxava para o conhecido. Mas Helena via, e isso era suficiente. Ela estava se levantando, não de uma vez, não de forma dramática, mas consistentemente, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez. E nesse processo lento e imperfeito estava se tornando algo que nunca foi. Real. 6 meses depois do colapso, Helena estava sentada no mesmo café onde costumava trabalhar aos finais de semana. Mas tudo era diferente. Ela não estava lá para trabalhar. Estava lá porque queria. Apenas para tomar café, observar as pessoas, existir sem propósito produtivo. E isso, para a Helena antiga, seria impensável. A transformação não foi mágica. Não houve momento de iluminação onde tudo se resolveu. Foi uma reconstrução consciente, diária, às vezes dolorosa, mas real. Helena havia emergido das cinzas da ruína não como era, mas como precisava ser. Ela ainda trabalhava no mesmo lugar, mas a relação com o trabalho era completamente diferente. Não era mais sua identidade, era apenas uma parte da vida. Quando o expediente terminava, ela desligava o computador e desligava também mentalmente. Não levava mais trabalho para casa, não verificava e-mails à noite, não sacrificava finais de semana. E, surpreendentemente, continuava sendo boa no que fazia. Talvez até melhor. Porque agora trabalhava com presença, não com exaustão. Seus relacionamentos haviam mudado profundamente. Algumas amizades se perderam no processo. Aquelas que só existiam porque Helena era útil, porque resolvia, porque estava sempre disponível. Quando ela começou a ter limites, essas pessoas simplesmente desapareceram. E embora doesse, Helena entendia. Porque aquelas não eram amizades reais. Eram transações disfarçadas de conexão. Mas outras amizades se aprofundaram de formas que ela nunca imaginou possível.
porque agora Helena era vulnerável, compartilhava suas lutas, seus medos, suas dúvidas. E nessa vulnerabilidade, criava espaço para que os outros também fossem vulneráveis. As conversas deixaram de ser superficiais. Havia intimidade real, reciprocidade verdadeira. E Helena descobriu que isso era muito mais valioso do que ser admirada de longe. Com a família, estabeleceu limites claros pela primeira vez na vida. Não de forma agressiva, mas firme. Disse o que podia fazer e o que não podia. Quando a mãe tentou empurrar mais responsabilidades, Helena gentilmente, mas firmemente disse não. E inicialmente houve resistência, mas com o tempo veio aceitação. E a relação, embora diferente, se tornou mais honesta. Helena começou um novo relacionamento, mas dessa vez diferente. Não entrou sendo a salvadora, a que resolve tudo, a perfeita. Entrou sendo humana, com suas falhas, suas limitações, suas feridas ainda em processo de cura, e isso assustou no começo, porque ser vista de verdade ainda era vulnerável. Mas ele a via, e escolhia mesmo assim. E isso criou uma conexão que Helena nunca teve antes. Baseada em verdade, não em performance, ela aprendeu a estar sozinha, sem se sentir solitária. Antes, solidão era aterrorizante porque a deixava cara a cara consigo mesma. E consigo mesma era o último lugar que queria estar. Mas agora, depois de ter se encontrado na ruína, sua própria companhia era um refúgio, não uma ameaça. Ela podia passar um fim de semana inteiro sozinha e sair renovada, não desesperada. Helena desenvolveu rituais pequenos, mas significativos. Acordava e, antes de pegar o celular, sentava por 5 minutos apenas respirando, checando internamente como estava. Escrevia no diário todas as noites, não sobre tarefas cumpridas, mas sobre como se sentia. Caminhava sem fone de ouvido, apenas prestando atenção no mundo ao redor. Pequenas práticas de presença que a mantinham conectada consigo mesma. A forma como falava consigo mesma mudou completamente. O crítico interno ainda aparecia, mas agora Helena tinha ferramentas para lidar com ele. Quando a voz dizia que ela não era suficiente, ela respondia com gentileza: estou fazendo o melhor que posso. Quando a voz exigia perfeição, ela respondia: eu sou humana, e isso é suficiente. E aos poucos, essa nova voz foi se tornando mais forte que a antiga. Helena descobriu coisas sobre si mesma que nunca soube. Descobriu que gostava de pintar, algo que nunca tentou porque não via utilidade. Descobriu que adorava acordar cedo e ver o nascer do sol, algo que sempre fez, mas nunca apreciou porque estava ocupada planejando o dia. Descobriu que tinha opiniões fortes sobre coisas que sempre silenciou para não causar conflito. Ela se tornou seletiva com sua energia, não no sentido egoísta, mas no sentido consciente. Entendia que energia era finita e precisava ser investida com sabedoria. Então escolhia cuidadosamente onde colocava a atenção, onde investia tempo, com quem se comprometia. E isso não a tornou menos generosa, apenas tornou sua generosidade mais genuína e sustentável. A transformação de Helena não era sobre se tornar outra pessoa, era sobre finalmente ser quem ela sempre foi embaixo das camadas de condicionamento. A mulher que tinha limites, que tinha desejos próprios, que podia ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que podia ajudar os outros sem se perder, que podia amar sem se anular. Ela ainda tinha dias difíceis, dias em que os padrões antigos tentavam voltar. Dias em que assumir demais parecia mais fácil do que manter limites. Dias em que fingir força parecia mais seguro do que mostrar vulnerabilidade. Mas agora ela tinha consciência, e com consciência vem escolha. E ela escolhia, dia após dia, viver a partir da verdade que descobriu na ruína. Helena olhou pela janela do café e viu seu reflexo no vidro. E pela primeira vez em muito tempo,
Reconheceu quem estava olhando de volta. Não uma versão idealizada, não uma performance, mas alguém real, imperfeito, em processo e completamente, finalmente, vivo. A vida que começava onde a antiga terminou não era perfeita, mas era dela, autenticamente, vulnerável e corajosamente dela. E isso valia mais do que qualquer ilusão de perfeição jamais valeu. Helena estava caminhando pelo parque numa tarde de domingo quando parou diante de um lago. A água estava completamente calma, refletindo o céu com perfeição. Mas então, uma pedra caiu, criando ondas que deformaram toda aquela imagem perfeita. E enquanto observava as ondas se expandirem, uma compreensão profunda a atravessou. Aquela pedra era sua ruína. As ondas eram o caos que se seguiu. Mas conforme as ondas se acalmavam, a água não voltava a ser exatamente como era antes. Ela se reorganizava, diferente, mas ainda bela, ainda inteira. Foi ali, diante daquele lago, que Helena finalmente entendeu completamente sua jornada. E uma frase se formou, não vinda da mente, mas de algum lugar mais profundo. Uma síntese de tudo que ela havia atravessado, de tudo que havia perdido e encontrado. Quando tudo caiu, você finalmente encontrou o que te sustentava. Não era o trabalho que a sustentava. Não era a aprovação dos outros. Não era a ilusão de controle. Não eram os papéis que desempenhava ou as máscaras que usava. O que realmente sustentava Helena estava dentro dela o tempo todo. Apenas enterrado sob camadas de condicionamento, medo e performance. Era sua capacidade de se levantar, sua coragem de olhar para dentro, sua força de aceitar vulnerabilidade, sua sabedoria de pedir ajuda, sua humanidade imperfeita mas real. Isso sempre esteve lá. Mas ela só descobriu quando tudo mais desabou e não restou nada além disso. A ruína não foi castigo, foi revelação. Revelou o que era falso para que o verdadeiro pudesse emergir. Destruiu a estrutura insustentável para que algo sustentável pudesse ser construído. Tirou tudo que ela pensava que era para mostrar quem ela realmente sempre foi. Helena pensou em todas as pessoas que ainda estavam onde ela esteve, carregando o mundo nos ombros, acreditando que valor vem de utilidade, com medo de desmoronar porque não sabem que na ruína está a liberdade. E desejou que elas soubessem, quando tudo cai, quando a estrutura desaba, quando você perde todas as referências externas, é aterrorizante. Parece o fim. Parece que você está perdendo tudo, mas na verdade está apenas perdendo o que nunca foi real. E nesse processo doloroso encontra o que sempre foi, a essência. O que não pode ser tirado porque não depende de circunstância, aprovação ou performance. O que sustentava Helena não era externo, era interno e sempre esteve lá esperando ser descoberto, esperando que ela parasse de olhar para fora e finalmente olhasse para dentro, esperando que ela parasse de construir sobre ilusões e começasse a construir sobre verdade. A frase ecoou nela com uma força silenciosa. Quando tudo caiu, você finalmente encontrou o que te sustentava. E Helena sorriu. Não um sorriso de felicidade ingênua, mas um sorriso de reconhecimento profundo, de gratidão pela ruína, de compreensão de que aquele colapso, por mais doloroso que tenha sido, foi o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Porque sem ele, ela ainda estaria presa, ainda estaria performando, ainda estaria se perdendo enquanto fingia se encontrar. A ruína a libertou, e a liberdade, ela agora sabia, não vem de controlar tudo. Vem de aceitar que você não precisa controlar nada para ser inteiro. Helena voltou do parque diferente, não porque algo externo havia mudado, mas porque algo interno havia se consolidado. A certeza de que ela não era a mulher que ruiu, era a mulher que sobreviveu à ruína
e se reconstruiu com verdade, e nada poderia tirar isso dela. Quando tudo caiu, você finalmente encontrou o que te sustentava. Essa frase não era só dela, era de todos que já caíram, de todos que ainda vão cair, de todos que têm medo de cair, porque todos nós, em algum momento, precisamos desmoronar para descobrir o que realmente nos sustenta. E quando descobrimos, percebemos que sempre foi mais forte do que imaginávamos. Estava apenas escondido sob tudo que construímos, tentando provar valor. O que te sustenta não está fora, está dentro. E a ruína, por mais brutal que seja, é apenas o caminho para encontrar isso. É a destruição necessária do falso para que o verdadeiro possa finalmente emergir e respirar. Helena guardou essa frase no coração, não como lema motivacional, mas como verdade vivida, como lembrança de que ela sobreviveu ao que mais temia e encontrou, nas cinzas daquilo que perdeu, algo infinitamente mais valioso, a si mesma, real, imperfeita, vulnerável e completamente suficiente. Talvez você esteja assistindo a história de Helena no momento exato em que sua própria vida está desmoronando. Ou talvez você sinta as primeiras trincas e esteja tentando segurar uma estrutura que já não se sustenta mais. Ou talvez você já tenha atravessado sua própria ruína e esteja tentando entender o que fazer com os pedaços. Se esta história te encontrou, não foi acidente. Foi porque, em algum nível profundo, você reconhece algo de Helena em você. A exaustão de ser coluna para todos. O medo de parar porque não sabe quem é sem função. A dor de perceber que construiu uma vida sobre fundações falsas e agora precisa decidir o que fazer com essa percepção. Helena não é especial. Ela não tinha superpoderes, não tinha respostas prontas, não tinha um caminho claro. Ela apenas teve coragem de atravessar, coragem de olhar para dentro quando tudo que queria era fugir. Coragem de desmoronar completamente para poder se reconstruir com verdade. E você também tem essa coragem, mesmo que ainda não saiba. A ruína não escolhe pessoas. Ela acontece quando vivemos de formas insustentáveis, quando ignoramos nossos limites, quando nos abandonamos em nome de atender expectativas, quando construímos identidades sobre performance em vez de autenticidade. E quando acontece, temos uma escolha. Podemos resistir, reconstruir a mesma estrutura falsa e esperar que ela dure mais dessa vez. Ou podemos aceitar, atravessar e construir algo novo sobre fundações verdadeiras. Se você está no meio da ruína agora, saiba disso. O desmoronamento não é o fim. É o espaço necessário para que algo real possa nascer. É doloroso, é assustador, é desorientador, mas é também libertador. Porque quando tudo cai, quando não sobra nada das máscaras e performances, você finalmente pode ver quem realmente é. E essa visão, por mais desconfortável que seja, é o começo da transformação real. Se você ainda não ruiu, mas sente que está perto, saiba disso também. Você não precisa esperar o colapso total para começar a mudar. Pode escolher agora olhar honestamente para o que está construindo. Questionar se a vida que vive é realmente sua ou apenas uma resposta a expectativas. Começar a estabelecer limites antes que seu corpo os estabeleça por você. Permitir vulnerabilidade antes que ela seja forçada sobre você. E se você já atravessou sua ruína e está se reconstruindo, saiba que não está sozinho, que o processo não é linear, que haverá dias em que os padrões antigos vão tentar voltar. Mas agora você tem consciência, e com consciência vem escolha. E você pode escolher, dia após dia, viver a partir da verdade que descobriu nos escombros. A jornada de Helena continua, como a sua continua, como a de todos nós continua, porque transformação não é destino, é processo.
E esse processo exige que voltemos para nós mesmos repetidamente, que escolhamos honestidade repetidamente, que pratiquemos vulnerabilidade repetidamente. Se esta história acendeu algo em você, se tocou uma ferida que você carrega, se mostrou um espelho onde você viu pedaços de si mesmo, então caminhe com a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos uma nova história sobre ruína e reconstrução, sobre queda e renascimento, sobre a jornada dolorosa e necessária de se tornar quem você realmente é. Porque aqui no Neocontos, acreditamos que as melhores histórias não são aquelas que nos deixam confortáveis, são aquelas que nos desafiam a olhar para dentro, que nos mostram que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que transformação real é possível, mas exige coragem de atravessar o que mais tememos. Cada história é um convite para parar de fugir de si mesmo, para aceitar sua humanidade imperfeita, para construir uma vida baseada em verdade, não em performance. E quando você se junta a essa jornada, você não apenas transforma a si mesmo, você inspira outros a fazerem o mesmo. Se inscreva agora, porque sua transformação também está esperando o momento certo para começar. E talvez esse momento seja agora. Talvez a ruína que você tanto teme seja exatamente o portal que você precisa atravessar para finalmente encontrar o que realmente te sustenta. Quando tudo caiu, você finalmente encontrou o que te sustentava. Essa verdade está esperando por você. E nós estamos aqui para caminhar ao seu lado enquanto você a descobre. Continue conosco. Continue buscando. Continue tendo coragem de ruir para poder renascer. Porque a vida que você merece não está do outro lado da perfeição. Está do outro lado da honestidade. E essa jornada, por mais difícil que seja, vale cada passo. Nos vemos na próxima história, no próximo encontro com você mesmo. Até lá!